Diabetes é uma doença progressiva. Isso é o que todos os médicos, inclusive esse que vos fala, sempre ouviu na faculdade. Não só na faculdade, mas em todos os congressos, todos os livros, todas as aulas. Como é que agora eu posso vir aqui falar para vocês de reversão? Vamos entender essa história aqui? As informações que estão neste vídeo podem mudar a forma como você vai entender o seu diabetes. Vamos entender esse negócio logo depois da vinheta. Fala pessoal, saudações metabólicas! Estamos aqui no canal dedicado à reversão do diabetes. Meu nome é Guilherme Marquezini, eu sou médico, sou endocrinologista e na internet nós temos um projeto chamado A Escola do Diabetes. Nosso principal objetivo é ensinar o público leigo sobre essa doença tão perigosa e tão mal compreendida. Como eu já estou há 20 anos atendendo pacientes diabéticos, uma das informações mais recorrentes, eu pergunto para quase todo mundo, é o seguinte, fala assim, afinal de contas, que doença é essa que você tem? Explica o seu diabetes para mim. E ninguém sabe nem por onde começar. O máximo que a pessoa conhece é que a glicose está alta. E veja bem, eu não estou falando que a culpa é sua, eu não estou apontando o dedo para vocês. Mas concorda que se você não entende a sua doença, fica mais difícil de resolver o problema? Então eu quero falar aqui sobre essa história da doença ser progressiva. Principalmente porque isso é repetido pelo público leigo. Eu estou sempre de olho no que vocês estão falando e no que vocês estão assistindo nas redes sociais, e uma das coisas que mais me preocupa é essa história de que diabetes não tem jeito. Vamos entender um pouquinho da onde vem isso e como é que a gente contorna essa história. Primeiro de tudo, como a gente pode ver na imagem aqui, essa é uma informação recorrente, inclusive na literatura médica. Todo mundo fala que diabetes só anda para frente. Quando você pensa na explicação para essa observação, frequentemente a gente começa a falar que o pâncreas entrou em falência. Então, desde o momento que a doença começa, a glicose vai subindo, e essa subida passa a ser um indicativo de que seu pâncreas está indo para o quiabo. Ele está cansado, ele está preguiçoso, ele está entrando em falência. Isso pode acontecer, não vou negar, mas não é o que acontece na maioria dos pacientes. E para a gente saber disso, basta medir. Tem como você checar essa informação. Diabetes tipo 2 não é causado pela falha na produção de insulina. Pelo contrário, 95% das pessoas que têm diabetes ou têm a secreção de insulina normal ou frequentemente aumentada. É uma parcela muito pequena das pessoas que depois de 2, 3 décadas já convivendo com a doença, podem realmente falhar o seu pâncreas. Mas a maioria de vocês precisa entender que o seu mecanismo, o mecanismo que te levou ao diabetes, provavelmente é diferente. Sabe que eu tenho até um pouco de dó dessa história? Porque quando você vai lá e começa a falar por aí que diabetes não tem jeito, que diabetes é uma doença progressiva, que seu pâncreas está em falência, você está jogando a toalha, você está desistindo de achar uma solução. Agora, se tem pâncreas, tem jeito. Se a gente começa a abordar um pouco diferente, ao invés de ficar se lamentando que seu pâncreas já partiu, a gente começa a aprender como ajustar a nossa vida ao pâncreas que a gente tem, de repente você começa a ter resultados muito melhores e até depender de menos medicações. E fazer isso é mais comum do que você imagina. Um bom exemplo dessas lendas urbanas tão comuns na internet hoje, que machucam tanta gente, é essa conversa maliciosa de que o diabetes é causado por vermes no seu pâncreas. Percebe? Só de falar isso, você já não imagina um monte de minhoquinha comendo o seu órgão lá por dentro? Não é horroroso pensar nisso? E não fica nítido que o seu pâncreas está sendo literalmente destruído? É muito sério pensar nisso. Primeiro porque falar que verme causa diabetes significa que um vermífugo trataria o diabetes, o que não é verdade. Segundo, que isso nunca foi descrito em humanos. Eu fui atrás, viu? Eu fui atrás na internet, tive de perder tempo com esses caras para ver que essa situação já é uma coisa incomum em bicho. Veterinários falam sobre isso. E não é todo tipo de bicho, não. É um ovino específico, uma ovelha. Foi descrito um tipo de diabetes em ovelha porque tem lá um verme específico para isso. Falar disso em humanos é uma brincadeira. E principalmente, eu tenho uma boa notícia aqui para você. Parece que é ruim, mas fica até o final que ela é boa. E é o seguinte, sabe qual é a causa mais comum de perda da capacidade de secreção de insulina? Parece complicado, né? Essa história do pâncreas ficar preguiçoso, entrar em falência, perder a sua capacidade de trabalhar, fazer o que ele precisa, produzir hormônio, a causa mais comum disso no diabético, sabe qual é?
esteatose pancreática, ou seja, o pâncreas gorduroso. Sabe quando a gente fala de esteatose do fígado, a esteatose hepática? O termo correto é esteatose visceral, não é uma víscera só que tem. Todas as outras provavelmente estão no bolo. A gente já conhece esteatose do fígado, do pâncreas, do coração. Agora que os exames de imagem, as ressonâncias estão ficando melhores, a gente sabe que o diabético costuma ter esteatose até da língua. Isso participa no ronco e na apneia do sono, que o diabético tem muito mais do que o não diabético. Olha só como a coisa vai longe. E provavelmente tem mais, viu? Provavelmente, à medida que a gente vai entendendo a doença melhor, vai aparecendo mais coisas. Mas a moral da história é que, assim como no fígado gorduroso, o processo começa com o acúmulo de gordura e depois ele passa a inflamação e depois ele passa a machucar o órgão realmente. Se isso acontece no pâncreas, você começa primeiro a ter um acúmulo de gordura que aparece na imagem, depois você passa a ter inflamação, que não é uma pancreatite normal, é uma inflamação crônica que não dói, mas que pode atrapalhar as funções daquele órgão. A gente aprendeu com a própria ressonância que existe esteatose do miocárdio, do coração, que leva à insuficiência cardíaca. Sabe qual é a boa notícia nessa história horrorosa que eu estou contando? Que a esteatose, tanto do fígado quanto do pâncreas e provavelmente no resto também, pode ser revertido. E quando ela consegue ser revertida, pode ser que ele se reorganize e recupere pelo menos uma parte daquela função que havia sido perdida. Já temos um estudo que eu conheço pelo menos, demonstrando recuperação da função de célula beta, da função produtora de insulina do pâncreas, desde que a causa dessa perda tenha sido a esteatose, tá? Mas não é incrível, não é empolgante? E vou te falar, tá? Eu já vi isso acontecendo. Já vi pessoas que tinham a capacidade de secreção de insulina bem reduzida. A gente olha isso através de um exame chamado peptídeo C. Eu vou explicar rapidamente o que é esse exame aqui. Talvez você nunca tenha ouvido falar dele. Primeiro que ele é utilizado justamente naqueles casos que a gente está suspeitando que o pâncreas pode ter parado. É um tipo de paciente específico, tá? A gente não pede isso para todo mundo. Costuma ser uma dúvida que a gente tem no diabético magro. Talvez por isso o médico nunca tenha pedido. Mas a moral da história, vou te contar o segredo aqui, ó. O pâncreas não secreta insulina. Você sabia disso? Credo, doutor Guilherme, para de confundir minha cabeça. Não, o pâncreas não secreta insulina. Ele secreta um pró-hormônio, uma molécula maior chamada pró-insulina, e depois que ela sai do pâncreas, no plasma, no sangue, ela é quebrada em dois pedaços. Um pedaço é a insulina de verdade, o outro pedaço é o peptídeo C. Por que a gente prefere dosar o peptídeo C para avaliar essa capacidade de secreção? Porque embora os dois sejam secretados ao mesmo tempo, a insulina é degradada muito rápido por muita gente. Tem enzimas que quebram a insulina nos vasos sanguíneos já, no fígado tem um monte, então à medida que a insulina começa a circular, ela já vai sendo degradada, vai sumindo da circulação. Esse ritmo de degradação é oscilante. Então o peptídeo C acaba com uma dosagem e um comportamento mais estável, mais previsível. Ele pode refletir melhor o quanto que o pâncreas realmente está dando conta de produzir. Se você tiver uma dosagem de peptídeo C acima de 1, provavelmente dá para você ajustar a sua rotina, sua alimentação, sua banheira e fazer esse 1 dar conta do recado. Essa é a meta. Quanto mais baixo o seu peptídeo C estiver abaixo de 1, menor é a sua chance de fazer a coisa dar certo. Não quer dizer que é impossível, mas é mais difícil. Para você ter uma ideia, os diabéticos tipo 1 costumam ter o peptídeo C menor do que 0,1, ou seja, virtualmente zero. Por isso que a gente não fala da reversão completa do diabetes tipo 1. O paciente pode melhorar muito o seu controle glicêmico, pode reduzir muito a dose de insulina, a variabilidade, né, o sobe e desce da glicose, melhora várias coisas, mas nunca se livra de aplicar insulina. Justamente porque nessa doença a capacidade de secretar insulina foi destruída geralmente para sempre. Agora, no tipo 2 é completamente diferente. No tipo 2, na maioria das vezes, é que o pâncreas está sendo inundado de gordura. E a gordura leva à inflamação, e inflamação atrapalha geral. Inflamação sempre atrapalha tudo no nosso corpo. Olha quanta informação interessante. Conta aqui para mim se você já tinha escutado falar do peptídeo C e até se você já teve esse exame medido em você. Será que ele te ajudou a ter mais esperança? Que pode ser que tenha jeito para o seu diabetes, viu? Reversão. E olha, se o seu empenho for de acordo com necessidade
necessário, reversão completa pode estar no seu horizonte. Não é promessa, mas é uma possibilidade. Aqui eu aproveito para frisar que a reversão do diabetes é um capítulo já muito bem estabelecido na diabetologia mundial. Cada vez a gente tem mais e mais estudos com várias formas diferentes para alcançar a reversão. Eu falo aqui para vocês da minha. Perceba como, de repente, só de saber que pode haver jeito, muitos de vocês já vão até dar uma animadinha. É completamente diferente de eu chegar para você e falar assim, meu amigo, desiste, tá? Desiste, não tem jeito, diabetes é progressivo, o seu pâncreas já era, não tem mais solução, é daqui para pior, entendeu? Pô, aí você acaba com a esperança do camarada. Então, independente até onde você vai conseguir chegar nessa jornada da reversão, a minha dica para você é o seguinte: tenta de verdade. Coloca o seu time em campo, faça o que estiver ao seu alcance, busque conhecimento para saber exatamente o rumo certo. Vai que lá no fim da jornada, lá no fim do arco-íris, tem um potão de ouro para você. Vai que daqui a um tempinho você já não esteja com exames muito melhores, com a lista completamente enxuta de remédios. Às vezes, tão enxuta que você tem exames perfeitos com 0 remédio. Eu vejo isso na escola toda santa semana. Consegui dar uma animada aí pra gente começar com o pé direito? Lembra que esse é o nosso assunto oficial desse canal e também lembra que a gente tem, sei lá, quantos vídeos? Quase 800? Dá uma pesquisada porque tem muita informação boa no canal. Modéstia à parte. Continue acompanhando a gente, curte, comenta, compartilha e eu espero você no próximo vídeo.